para não dizer que só se critica o STF, os seus membros, o que não é absolutamente verdade, aqui a gente procura analisar tecnicamente, de maneira bem humorada, é correto, mas tecnicamente, há 2 anos atrás, alguém já disse que o inquérito das fake news era um perigo para a República. Esse alguém era o então ainda ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio falou, quando instaurado o inquérito policial pelo então ministro presidente Dias Toffoli, a pedido ou por vias delegadas pelo ministro Alexandre de Moraes, Marco Aurélio falou o seguinte, olha, começou a pintar o perigo maior para a República Brasileira. Quando o exemplo do Supremo é de ofensa direta aos princípios republicanos e constitucionais mais óbvios, dentre os quais o de respeito ao devido processo legal. Por quê? Porque o processo penal é um processo acusatório, posto em risco pelas manobras de bastidores que gerem, que impulsionaram e gerem, que gerenciam o inquérito das fake news até hoje, e que tornou possível, dentro do ordenamento jurídico, por esse péssimo exemplo que assassina a Constituição Federal, que tornou possível que as vítimas de um suposto crime que não existe sejam também os responsáveis pelas investigações do suposto crime e depois pelo julgamento. Ou seja, eu investigo, sou vítima e depois juiz. Isso é um absurdo jurídico de tamanha monta que os demais países civilizados do mundo não dão trela para essas exteriorizações de desapreço maquiadas de manifestação institucional que são proferidas lá fora pelo ministro Barroso, pelo ministro Lewandowski. Quando encerrada a CPI da Covid, a ONU não quis saber do relatório dos membros da comissão parlamentar de inquérito, tendo à frente Randolph, aquele Omar Aziz, enfim, aquele pessoal que protagonizou aquele circo de horrores, né? A Interpol não deu bola para os pedidos de Alexandre de Moraes para repatriação de Alan dos Santos, dentre outras coisas. Viramos uma republiqueta de bananas, não pela atuação do nosso presidente da República. Viramos uma republiqueta de bananas por conta dos desmandos jurídicos institucionalizados que estão sendo não só permitidos, como protagonizados por aqueles que deveriam defender a Constituição e representar em seu nível mais alto e máximo o nosso poder judiciário. É o que está acontecendo. E Marco Aurélio disse isso 2 anos atrás. Disse inclusive mais, que era um perigo, o ministro Alexandre de Moraes, destacado para a relatoria da CPI das fake news, destacado para a relatoria das investigações de um crime que não existe, não CPI, o IP, o inquérito policial, era um perigo Alexandre de Moraes colocar em segredo judicial, fora dos casos que a lei assim o determina, referido inquérito, aquele inquérito. Ele dizia que cheirava mal, palavras do ministro Marco Aurélio, é muito perigoso aquilo que é misterioso, e misterioso sem razão de ser. Quando você coloca os autos em mistério, visíveis só para a acusação, uma acusação que é dividida entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, que está indevidamente ali, no polo acusador e investigativo daquele caderno de investigações, daquele procedimento de apuração da verdade real, em cima de crime inexistente, que aquilo era muito perigoso para a democracia. Falas do ministro Marco Aurélio. Não precisava dele falar, ou melhor, precisava dele falar. Em um mundo jurídico como o brasileiro, em um panorama que deveria ser técnico-científico, qualquer bacharel em direito, qualquer estudante, estagiário de direito, saberia te dizer que o Supremo não poderia agir como age.
Mas, numa situação de perigosa polarização política que influencia de maneira indevida, ideologicamente, aos poderes da República, que deveriam funcionar sem coloração político-partidária, e não é o que está acontecendo, num cenário dessa natureza, é preciso falar sim. Mais do que isso, é preciso gritar para ver se nos ouvem. O ministro Marco Aurélio tentou. Não conseguiu. Eu espero que não seja tarde demais. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.